Oi, amiga. Tava aqui fazendo minhas unhas e pensando, por que não voltar, né? Tava sumida aqui no canal, parei de gravar meus vídeos e vim contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu, por que eu sumi, né? Tava gravando vídeo sempre, cuidando do meu cabelo, mostrando um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia. E hoje eu vim explicar o que aconteceu, né? E a primeira coisa que eu queria falar para você é que você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser uma super mulher que resolve todos os problemas e que cuida de todo mundo. Porque antes de qualquer coisa, você é ser humano. Eu tô aqui de cara limpa, com a cara cheia de marcas que eu tô cuidando por causa de estresse, por causa de tentar carregar tudo nas minhas costas. O que acontece? Eu sou a filha mais velha de 3 filhos. Tenho pais divorciados. Meus pais divorciaram quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. E hoje em dia eu tenho os meus 2 pais falecidos. E desde 2023, final de 2023, nós descobrimos que a minha mãe estava com um câncer muito grave e já avançado, e que o tratamento até então seria paliativo para desacelerar a evolução do tratamento. E aí, desde então, nós começamos a fazer esse tratamento, a cuidar. E apesar do meu irmão ajudar, minha irmã tem algumas dificuldades psicológicas, meu irmão fez a parte dele que ele pôde fazer, né? Mas eu fiquei com a parte de acompanhar na maioria das consultas, acompanhar na internação. Por eu ser a mais velha, eu sempre carreguei esse fardo de achar que eu tinha que resolver o problema deles. Eu tinha que fazer o que eles não poderiam fazer, sabe? Então eu fiquei com essa parte de fazer curativo, cuidar. Se estava internada, eu ficava internada junto e acompanhava tudo e tentei aprender o máximo que eu podia, né? Muitos vídeos que eu gravei aqui, a gente já estava passando por isso, e o que aconteceu foi que eu adquiri uma ansiedade, né? Uma depressão que já tinha desde a época que meus pais se separaram, ela foi aflorada novamente. E isso me causou vários efeitos no corpo, porque eu não deixava transparecer isso em palavras, em conversas. E aí o meu cabelo começou a cair, o meu rosto encheu de acne. Agora tá controlado, né? Mas eu vou colocar algumas imagens para vocês verem. Eu passava a mão assim, meu rosto tava quente de tanta acne interna que tinha, do tamanho de um feijão. Eu colocava a mão assim, meu rosto tava até duro. Então, por esse motivo, né, que eu acabei deixando as gravações de lado e por estar acompanhando a minha mãe muito de perto, né? Infelizmente a minha mãe veio a falecer, né, depois de 1 ano e pouco de tratamento. A situação agravava cada vez mais, a quimioterapia não estava dando conta de segurar esse tumor, né, essa doença que eu não desejo para ninguém passar por isso. Então se cuide, oriente as pessoas que você conhece a se cuidar, a buscar fazer o que for possível antes, né, que o diagnóstico precoce
é a única solução para você conseguir vencer essa batalha, sabe? Eu tô gravando esse vídeo assim, totalmente sem roteiro, sem nada, mas o que eu queria dizer era isso. Pretendo voltar agora a gravar, a mostrar minha rotina aqui para vocês, mas antes eu queria esclarecer para não parecer que eu só soltei um vídeo de repente do nada, né? Sem ter nexo um com o outro, né? Eu sumia e de repente eu reapareço. Mas é isso, né? Não tem nem 30 dias ainda que a minha mãe faleceu. A gente está ainda no processo de entender, né? Conformar, porque às vezes a gente pensa, por que que isso aconteceu com a gente ou com ela? Ela não merecia, já sofreu tanto na vida. A gente tenta questionar Deus, né? Mas faz parte da vida, tem coisas que vêm para aprendizado, tem coisas que vêm para nos fortalecer e nos reinventar, e nos fazer aprender coisas novas e viver coisas novas e tirar aprendizados com isso, né? Então é isso, gente. O motivo é esse. E falar um pouquinho aí do que eu vou gravar daqui pra frente. Cuidado com o meu cabelo, tá começando a crescer de novo. Eu mostrei pra vocês um corte, né? Um dos meus últimos vídeos foi eu falando que eu precisei cortar o cabelo por causa de corte químico e tudo mais. Mas eu tive queda realmente do couro cabeludo, tive quebra. Então, depois disso, eu já cortei mais umas 2 ou 3 vezes o meu cabelo. E a gente tá recuperando aos pouquinhos. Então, vou postar um pouco do tratamento do meu cabelo, vou postar um pouco da minha rotina do dia a dia, do meu trabalho. Hoje em dia, eu tive que sair do meu emprego, né? Eu trabalhava numa empresa, até uma grande empresa. Eu saí, pedi o desligamento, né? Eu tive que pedir o desligamento, apesar de que eles me apoiaram por um bom tempo, no que puderam acompanhar a minha... Durante esse tempo que eu estive acompanhando a minha mãe, muitas vezes eles me deram essa folga, né? Sem cortar meu dia, sem eu precisar apresentar nenhum atestado. Mas empresa é empresa, né, gente? Então eu tive que optar por isso, pedir o desligamento no começo desse ano, em janeiro. E aí eu tenho um delivery, né? Já vai fazer quase 2 anos. Mas esse delivery, nesse meio tempo, também teve épocas que eu precisei fechar, né? Até porque minha mãe ficava internada, eu precisava fechar ou abrir mais tarde, então não tinha muita constância, né? E hoje em dia é a minha única fonte de renda, né? Sempre eu estava dividindo esse trabalho do delivery com o meu trabalho no CLT, então eu ainda não tenho noção do quanto que esse delivery vai conseguir me sustentar daqui para frente, né? Porque quando eu estava CLT eu não me preocupava se estava me dando lucro ou não. Eu olhava, tá sobrando um dinheirinho ali, tá bom, né? Agora eu preciso olhar de outra forma, né? Porque até então é minha única fonte de renda. Eu voltei a trabalhar no delivery semana passada, tem uma semana. Voltei na segunda-feira à noite, né? O movimento tá mais ou menos. E aí vou postar para vocês um pouquinho do dia a dia aí do meu delivery também, como que a gente faz, o que a gente vende. E é isso. Eu queria só esclarecer um pouquinho o que aconteceu, por que eu sumi. E eu quero voltar. É claro que não vou prometer que eu vou fazer vídeo toda semana, porque tem dias que eu ainda me sinto sem forças, sem vontade de fazer nada. Mas eu quero aproveitar isso de gravar para ser também uma forma de eu distrair um pouco a minha cabeça, né?
ser um hobby mesmo, né? Então é isso. Se você quer me acompanhar nessa rotina, nesse retorno da minha vida, de me reconhecer, né, que eu tô um pouco perdida de quem eu sou, do que eu faço. Se você quer me acompanhar aí nessa jornada, se inscreva aí no meu canal, deixe um comentário aí para me fortalecer, para me incentivar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!